Olá, chegamos no nosso quinto vídeo e nesse vídeo a gente vai falar sobre tipos de acabamento, revestimento e matéria-prima. Então ele é muito importante se você está com dúvida em qual matéria-prima utilizar e qual tipo de acabamento que você vai usar para a sua cozinha. Nesse vídeo a gente vai falar sobre MDP, MDF, tipos de revestimento, BP, FF, laca, vidro. Então tudo que rodeia essa parte mais técnica de acabamento, se você tem dúvidas sobre isso, fica até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas com relação a isso, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre MDP e MDF. Bom, o que acontece? Tem muita gente que tem muita dúvida sobre o MDP ou o MDF, qual que é melhor, qual que não é, e existe um mito muito grande. Hoje o mito é, alguns que trabalham só com MDF vão falar para mim, vão falar para você na verdade, não, o MDF é melhor. Aí você pergunta para ele, mas você trabalha com MDP? Ele vai falar, não trabalho. Ou alguns outros trabalham só com MDP e vai falar, não, o MDP é melhor do que o MDF. Aí você pergunta se ele vai trabalhar com os outros produtos, eles vão falar que não. Na verdade, não tem nada disso. Entre um e o outro, não é eles que vão fazer a diferença para o seu móvel dentro da sua necessidade. Por quê? Qual que é a diferença do MDP para o MDF? A primeira diferença é o processo de fabricação, porque a madeira entre o MDP e o MDF é a mesma. Ambos são feitos de pinos e eucalipto. Então a madeira passa por um processo de trituração até chegar a um determinado ponto. O MDF ele passa por um processo de trituração maior, então ele vira o pó da madeira. Já o MDP passa por um processo também de trituração, só que ele não vai virar o pó igual ao MDF. Ele fica como se fosse um espaço mais granulado, mais de flocos. Então, a primeira questão de mudança é nesse processo. Por quê? Porque o MDF, quando você faz ele, você vai ver que a superfície dele é mais lisa. E isso é ideal para pintura. Então, por exemplo, se você me perguntar, Lucas, entre MDP e MDF, para pintura, qual que é melhor? É claro que o MDF é melhor, por conta da camada lisa. Agora, se for, por exemplo, para a parte de armário, aí o MDP e o MDF não é o que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é outras coisas. Então, o que faz a diferença de fato? Bom, dentro do MDF, ele é produzido e compactado. O MDP também. Ele vai passar por esse processo de trituração, vem resina, que é como se fosse a cola, e aí ele vai ir para uma prensa. Essa prensa vai compactar ele. É aí que está o grande segredo de qual chapa vai ter mais resistência ou menos resistência. Hoje, as lojas de magazine, como por exemplo Casas Bahia, Marabras, ou até mesmo as lojas de entrada, que depois já eu vou entrar num vídeo explicando toda essa parte de detalhe de mercado, as lojas de entrada como Italina e Nil vão trabalhar com chapas em MDP e MDF, só que com baixa densidade. O que vai acontecer quando você trabalha com uma chapa de baixa densidade? Ela tem uma resistência a peso menor. Então, com o tempo, ela pode dar mais problema. Por quê? Por conta da compactação e da densidade que ela tem. Já as lojas de linha A e B trabalham com chapas de alta densidade. Então, o que vai fazer? Com que ela tenha uma resistência maior e também, consequentemente, uma resistência maior a peso. Só que não é só isso. Toda a parte de estrutura do armário também vai fazer com que ele tenha uma resistência maior ou menor. O tamanho das prateleiras em vãos livres. Então, isso também faz toda a diferença. E aí são detalhezinhos técnicos que o seu projetista tem que conhecer. Mas para você saber bem de começo, entre MDP e MDF, não é ele que vai fazer para o projeto de cozinha ser um melhor ou pior do que o outro, porque ambos têm características muito parecidas. O que vai fazer com que um seja melhor do que o outro é o tipo de revestimento, e aí que começa o grande segredo. Por exemplo, se for para pintura, que é o que eu comentei com vocês no início, a pintura ela é a laca, é a pintura automotiva. Você pega a chapa crua e faz uma parte de pintura, de tingimento nela. Para fazer um tingimento perfeito, o MDF ele é melhor. Então ele tem um tipo de acabamento melhor para a parte de pintura. Já o MDP não funciona a parte de pintura. Então todas as chapas em laca é em MDF, tem que ser MDF. Aí faz a diferença. Uma outra coisa é o revestimento. Hoje existe o revestimento BP e o revestimento FF.
Tem muita gente que fala de fórmica. Qual que é a fórmica que você usa? Na verdade, nem a fórmica é um produto. Fórmica é a marca. É igual o Bombril e palha de aço. Então, o Bombril, ele ficou famoso pela marca. A fórmica, a mesma coisa. Mas a fórmica, ela é como se fosse uma folha melalínica, que traz uma casca um pouco maior, que é o BP. Então, hoje, a maioria dos móveis de linha A vão trabalhar com revestimento BP. O BP ele dá uma característica melhor, um acabamento melhor. O fitamento, que é o acabamento que vai em volta da chapa, também é muito importante para fazer com que ele resista e tenha uma resistência melhor, um acabamento com um acabamento melhor na parte final. Então é isso que faz a diferença. Já as chapas com baixa densidade normalmente trabalham com um tipo de revestimento de FF, que é como se fosse uma folhinha bem fina. E quem trabalha com esse produto? Normalmente as lojas de linha C e D. Então, as linhas de entrada, como Italine e Nil, que eu comentei, trabalham com ela, normalmente com FF. Já a Vita, a Delane e a Tudeskine, que são alguns fabricantes, vão trabalhar ali com uma linha melhor, uma linha mais premium, com esse revestimento de BP. Então, o que faz a diferença de um produto ser melhor ou não, dentro do móvel planejado, é compactação, quão compacta é essa chapa e qual tipo de revestimento. Bom, beleza. Feito isso, o que acontece? Hoje, o revestimento laca, ele tem um custo muito alto. Por quê? Porque ele precisa passar por um processo de tingimento em uma estufa. E se oscilar um pouquinho a temperatura, você pode perder toda essa cor, todas essas chapas. Então, é um processo mais delicado. Logo, o risco de produzir é maior e, consequentemente, o custo acaba aumentando. Já o BP ou o FF tem um custo mais baixo de produção. Então você vai ver que os revestimentos, normalmente as madeiras, são mais baratas do que você trabalhar com a pintura. Outro detalhe importante, falando aqui sobre acabamento, é o seguinte. Hoje o FF vai ter um custo muito mais baixo do que o BP. Por quê? Por conta da resistência. Então te recomendo sempre procurar pelo BP, que tem um revestimento melhor. Agora, um outro tipo de acabamento que é usado também na cozinha é a parte de vidro. Então hoje o vidro é um outro tipo de material, e aí existem algumas empresas que trabalham cada uma com um jeito diferente. Tem empresas que trabalham com vidro colado na madeira, então ele compra uma chapa de madeira, vem com vidro e cola nessa chapa. E já tem outras empresas que trabalham com o vidro em uma estrutura de alumínio. Eu te recomendo a segunda opção. Por quê? Por conta da segurança. A estrutura de alumínio vai estruturar muito melhor a parte de vidro. Então, ela é melhor para quem vai utilizar por conta dessa resistência. Então, se for trabalhar com vidro, te recomendo com estrutura metálica e não com ele colado. Feito isso, agora vamos falar. Você já entendeu, então, comigo, o que é MDP, o que é MDF. Qual é o tipo de acabamento em laca, BP, IFF e vidro. Agora, a grande questão é, qual que é o mais adequado para a cozinha? Será que a laca ela é adequada? O vidro ou o BP e o FF? Bom, no meu ponto de vista, e o que eu sempre passo para os nossos clientes é o seguinte, tenha por intenção trabalhar mais com o BP. Ele é o melhor para a cozinha. Por quê? Porque ele é mais resistente. Se você for lavar com uma buchinha, ele não vai soltar a tinta, ele não vai fazer um acabamento ruim e ele é mais difícil de riscar. Já o FF, que também é um acabamento para fazer o revestimento em tom de madeira, como ele é mais simples, se você passar uma buchinha muito forte, ele pode sair a pigmentação. E aí você vai ter uma chapa que vai mudar de cor com muita facilidade. Agora, o BP com relação à laca, à pintura. A laca, por ser uma pintura, ela é muito sensível. Eu, particularmente, evito trabalhar com laca na cozinha. Por quê? Porque a laca, se você bater qualquer coisa com pontiagudo, e hoje a cozinha tem muita coisa pontiagudo, se você for limpar a laca, por exemplo, com o lado verde da buchinha, isso vai danificar a peça. E aí lembra que eu falei para você do processo de pintura em estufa? Se danificar uma peça é muito raro conseguir fazer uma nova peça bater com a mesma cor. Então, normalmente a laca eu evito muito trabalhar. Mas a linha provençal, que é aquela linha que é acabamento retrô, que muita gente está trabalhando hoje em dia, ela é em laca. Então, essa linha retrô pode ser em laca, em BP, só que com alguns detalhezinhos, ou
em resina polimérica. A resina polimérica ela é como se fosse uma massa plástica que é feita na madeira. Ela é um pouco mais resistente do que a laca, tá bom? Então eu evitaria nos projetos trabalhar com laca na parte da cozinha. Já o vidro, ele é um caso à parte. Eu acho o vidro bonito, mas normalmente o custo do vidro é em cerca de 3 a 4 vezes mais caro do que a madeira tradicional. Mas ele dá um baita requinte no projeto. A única coisa que eu falo muito com relação às portas de vidro é o seguinte: toma cuidado com relação à limpeza. Por quê? Porque o vidro, por ser brilhoso, ele vai marcar com muita facilidade a parte da mão. Então, se você for trabalhar com portas de vidro, evita trabalhar próximo à área molhada, ou seja, acima da pia e abaixo da pia, porque normalmente você vai estar com a mão molhada e vai fazer um manuseio, e aí vai marcar ali com mão, e aí não vai ficar tão legal. Então, para a parte de acabamento, toma muito cuidado com qual tipo de acabamento que você vai colocar, para você ter um projeto bonito, atemporal e que fique no longo prazo e sem ficar com aquela característica feia. Isso são pequenos detalhes que dá para fazer no projeto, mas que muda toda a utilização. Então, só para recapitular, hoje MDF e MDP, ambos com o mesmo tipo de resistência, desde que estejam no mesmo tipo de compactação de chapa. Depois, BP e FF, BP é melhor do que o FF, então prefira BP. BP e laca e vidro, normalmente o BP é o que tem a maior resistência, depois vidro tem a maior resistência e por último a laca. A laca hoje é a mais sensível. Em termos de preço, BP e FF, o FF é mais barato porque é uma matéria-prima mais barata. Agora, entre o BP, a laca e a parte de pintura, quais são os custos? BP é mais barato, e a laca e o vidro vai depender muito do tipo de acabamento. Hoje tem vidros que são raros, que tem um custo muito alto. E a laca também tem um custo significativo. Aí depende muito do que você vai colocar no projeto. Bom, eu espero que você esteja gostando dessa sequência. Eu espero que esteja sendo educativo para você. Se tiver alguma dúvida sobre isso, já sabe. Aqui embaixo tem um botão tirar dúvida. Caso queira solicitar orçamento, também tem um botãozinho solicitar orçamento. Qualquer coisa, estou à disposição. Se você não segue a gente no Instagram, dá um pulinho lá, segue a gente. E se tiver alguma coisa que você acha que a gente possa melhorar e trazer um conteúdo melhor para você, também manda lá na nossa DM do Instagram, que a gente vai estar aqui disposto a ouvir e melhorar o conteúdo. Qualquer coisa, estou à disposição. A gente vai agora para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre ferragens. Como assim? A gente vai falar sobre dobradiça, corrediça e sistema ventos. Quais são a diferença de cada um deles e qual que é a melhor forma e qual que tem o melhor custo-benefício. Te aguardo então no próximo vídeo.